Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. Eu estou hoje de madeixas novas e aí vocês me digam o que vocês acharam, tá? E também com a janela aberta, então talvez vocês ouçam um pouquinho mais de barulho do que o normal, mas tá muito calor, então não vou ter como fechar a janela agora, tá bom? E o que é que eu fiquei pensando sobre que eu quero conversar com vocês nesse episódio? Eu queria que a gente tivesse um papo bem honesto aqui, sem a gente apontar o dedo para ninguém, tá? Porque todos nós acho que podemos cometer atos falhos nesse sentido. Mas assim, vamos nos perguntar, e aí eu te pergunto para você se perguntar, se você percebe, se você consegue entender e perceber quando você possa estar sendo um pouquinho invasivo e um pouquinho, acho que forçando algo, sabe? Quando você talvez não esteja percebendo ou respeitando os limites do coleguinha. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, se você chegou aqui agora e está me vendo pela primeira vez, muito prazer, eu sou a Érica e eu estou aqui semanalmente trazendo os meus pensamentos, conversando com vocês, tá? E aí eu sempre quero que vocês fiquem à vontade para participar, os comentários estão sempre ativados para vocês trocarem comigo e também deixem um like que ajuda muito o vídeo a circular e também me dá essa retribuição para eu entender se gostaram ou não do episódio, né? Se faz sentido para vocês os temas que eu estou trazendo aqui, tá bom? E também já chega se inscrevendo, ativa o sininho para você saber sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, tá bom? Se você é o tipo que me ouve sempre pelo Spotify, olha, gratidão de verdade, tá? E, enfim, me segue aqui, segue o podcast, também comenta, dá para comentar no Spotify também e trocar comigo. Faz muita diferença para os episódios eles terem um maior alcance e a gente trazer cada vez mais pessoas aqui para esta comunidade, tá bom? Vou começar falando, né, o porquê que eu fiquei pensando sobre isso, né? O que raios me fez pensar, refletir sobre o meu próprio comportamento e talvez situações em que, né, poxa, eu percebi que talvez eu pesei a mão um pouquinho, né? E aí, assim, eu tive algumas interações nos últimos meses com algumas pessoas que fizeram com que eu enxergasse, porque eu estava do outro lado da moeda, eu estava do lado que estava se sentindo sufocado e invadido, sabe? Mas isso e essas situações, essas pessoas fizeram com que eu enxergasse as situações em que lá atrás, de repente, eu é que fui essa pessoa invasiva e que, sabe, posso ter exagerado um pouquinho no meu, sabe, na minha forma de abordar, na minha forma de tentar me manter por perto, principalmente. E aí eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro do que eu tô querendo dizer, né? Por exemplo, não sei se você aí já fez isso, mas eu já me vi fazendo isso, assim como já me vi, como eu falei, na posição de quem está se sentindo sufocado. Mas você, de repente, já foi aquela pessoa que você gosta muito da companhia de alguém. E aí você pode abranger tanto relacionamento amoroso quanto amizades, família, enfim, pessoas de forma geral. Assim, você de repente gosta muito de estar com uma pessoa ou gosta muito de conversar com uma pessoa, você, enfim, quer mais disso. Então, por exemplo, você sai das interações com uma pessoa já pensando, cara, como foi legal, como foi bom, e aí você quer mais, né? Você quer mais aquilo, você quer ter mais aquela interação. E aí você, por estar com essa, sabe, talvez essa ansiedade, mas eu acho que é mais uma empolgação, por você estar se sentindo empolgado, por você ter gostado muito, você acabar já ficando pensando numa próxima, e aí com isso, você se pegar, sabe, talvez assim, tipo, propondo coisas com essas pessoas desenfreadamente, sabe?
Então, assim, por exemplo, vocês se viram esse fim de semana. Eu vou dar um exemplo mais normal de relacionamento, né? Vocês estão se conhecendo agora, começaram a sair agora e vocês se viram nesse fim de semana. E aí, na sua cabeça, você quer tanto isso, você quer mais disso, que você já vai ser difícil, talvez, você passar a semana toda sem ver essa pessoa. Então, você já tá aqui pensando no próximo fim de semana, no próximo sábado. E aí você já começa desenfreadamente a fazer propostas para essa pessoa. Então, assim, poxa, eu vi que vai ter um festival de hambúrguer no sábado. Você quer ir comigo? Eu vi que vai estrear o filme do Mandalorian. Você quer assistir comigo? Sei lá, tô com vontade de comer sushi, mas eu queria ir na Liberdade. Vamos comigo? Enfim, você começa a ter essa vontade desenfreada de tipo, quero fazer algo e eu quero muito que essa pessoa vá comigo. Só que aí, se você fizer isso, assim, e só a pessoa falar assim, não, beleza, eu topo, porque ela tá na mesma frequência, ou seja, ela também tá empolgada, ela também quer te ver, os dois emocionados se encontraram, vai ser tudo de bom. De repente você vai entender que vocês estão numa sintonia muito boa, né? E você vai, assim, aproveitar ao máximo a companhia dessa pessoa e ela vai aproveitar a sua. Beleza, funciona. Mas, se de repente o outro lado for alguém que ou é mais evitativo de fato, ou quer ir mais devagar, ou simplesmente tem outros compromissos, outras coisas, tem, enfim, né? Outra vida e ela quer, de repente, conseguir, né, manter a vida dela da forma que era e te incluir nela aos poucos, ou seja, ir te trazendo para a realidade dela com bastante cuidado, aos poucos. Aí, provavelmente, essa pessoa ela vai, de repente, ou te falar de forma direta, ou pelo menos te dar ali sinais de que, olha, poxa, esse fim de semana não dá, eu já tenho um outro compromisso com amigos, eu já vou fazer não sei o quê. Então, ela vai fazer isso de uma forma que, de repente, assim, ela pode realmente ser direta do tipo, olha, vamos com calma, tá? A gente já se viu esse fim de semana, eu acho que a gente tá né, a gente corre o risco de talvez ir um pouco rápido demais, vamos devagar, isso seria ser algo mais direto. Mas, de repente, ela pode fazer isso de uma forma um pouquinho mais, talvez menos direta, mais sutil, que é deixar claro de que ela tem outras coisas, de que ela vai fazer essas outras coisas. Ravena passou balançando a câmera, me perdoe. E de que ela vai, enfim, viver o restante das outras coisas da vida dela conciliando contigo. E que então, assim, é preciso um pouco de calma e paciência para você chegar aos poucos. Ou seja, essa pessoa ela vai querer dizer assim, olha, vamos, né? Chega devagar, não chega querendo correr não, porque senão você me assusta. E pode ser que eu recue, né? Como eu disse, eu já me vi nessa posição e eu já me vi fora dela. Só que o mais engraçado, por isso que eu tô conversando com vocês sobre isso agora, para tentar que vocês não passem pelo que eu passei, porque assim, eu fiz muito isso com uma pessoa. Na verdade, acho que mais de uma. E aí, só depois de um tempo, quando eu passei pela mesma coisa, é que eu consegui entender. E aí, não há mais tempo a voltar, não é mesmo? A gente só vai para frente, né? Então, assim, eu nem tenho mais como reviver, reaver essas relações que eu perdi por conta dessa minha fobia, dessa minha. Não é nem fobia, né? Dessa minha sangria, desse meu. Sabe? E então, tô tentando falar para vocês aqui antes de que vocês façam a mesma coisa. Porque, assim, só quando eu estive do outro lado, então quando era eu que tava de repente, aí no caso nem foi amoroso, né? Foi uma amizade. Foram duas amizades, na verdade, na sequência. Que eu senti isso, eu tive isso de, poxa, legal, foi muito bom a gente estar junto, mas eu já tenho um compromisso e tal, mas vamos ver mais pra frente e tudo mais. E teve uma dessas relações que também essa amizade acabou indo, sabe, meio desenfreado, também muito por conta disso, porque acho que a expectativa
era muito grande de a gente, sabe, ser melhores amigas do mundo em pouquíssimo tempo. Só que para mim era tipo uma coisa que precisava acontecer de forma muito gradual, entende? Eu precisava que as coisas fossem de uma forma mais espontânea e não tanto assim pela empolgação, né? E aí, enfim, acabou que a gente também já não tem mais contato por isso. Porque eu me senti um pouco pressionada e sufocada. Essa pessoa se magoou quando eu falei sobre isso, porque para ela, de repente, era só uma forma de demonstração de afeto. E aí eu tentei ainda, né, levar um pouco do tipo, olha, vou tentar te dar uns toques quando eu achar que você possa estar sendo um pouquinho invasiva, mas infelizmente acabou que não deu certo, a amizade não funcionou e foi cada uma para um canto. E aí, como eu falei, eu consegui me ver nisso, então, tipo, eu entendo e eu consigo entender até o porquê que eu era assim ou porque eu fui assim em determinadas relações. E eu acho que é muito quando a gente está num momento em que a gente está com uma falta muito grande. Então, quando está faltando algo, a gente tende a ser assim, a gente tende a agir dessa forma, sabe? A gente tende a querer com muita rapidez e com muita pressa é, preencher isso que falta, sabe? Então, assim, se de repente falta uma companhia, uma amizade com quem eu possa fazer as coisas, com quem eu possa sair, que tope tudo comigo, então eu vou buscar isso desenfreadamente. E se eu encontrar isso em alguém, eu vou, sabe, cada vez mais me nutrir disso. E o que pode também não ser saudável. Por mais que eu tenha falado que, de repente, se você encontrar uma pessoa que esteja talvez na mesma vibração, pode funcionar, realmente pode funcionar. Mas e se isso, de repente, se tornar de alguma forma tóxico num lugar de dependência mesmo, entende? Que, de repente, assim, no momento em que você ou a outra pessoa sentir que precise que de repente começar a sentir esse pouco desse sufocamento, no momento em que ela quiser fazer isso, será que vai ser tão fácil? Entende? Porque aí tem um outro ponto do que eu fiquei pensando também, né? Além da gente notar o quanto a gente possa estar sendo invasivo e o quanto a gente possa estar querendo exceder alguns limites, é importante a gente também entender o quanto isso é saudável para a gente, entende? O quanto tentar fazer isso possa ser muito mais nocivo para a sua relação. Porque é isso, se você cria isso como um hábito, isso se torna de alguma forma uma dependência, né? E então, por mais que você se alimente disso, porque, gente, toda dependência, ela vem deste lugar de nutrição e de alimento, entende? Então, assim, por exemplo, a dopamina funciona assim, né? Você passa algum tempo assistindo uma série que você gosta muito e automaticamente, todas as vezes que você sentir que você quer ter essa sensação de novo, sabe? Então, assim, poxa, eu adoro assistir The Office, eu dou risada demais com The Office. Então, toda vez que eu quiser dar muita risada e me distrair com alguma coisa, eu vou ligar The Office para assistir. Isso faz parte desse lugar de conforto. Isso pode se tornar uma dependência se você começar a fazer isso com muita frequência. Se você tem sempre uma amizade, uma pessoa que é pau para toda obra, sai com você para todos os lugares, e todas as vezes que vocês saírem vai ser sempre muito legal, então você vai sempre querer mais daquilo, corre o risco disso realmente se tornar uma dependência, de você depender dessa pessoa para se sentir bem, para quando você sair, você se sentir bem. Se você sair sem ela, talvez você sinta que não é mais a mesma coisa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ou, por exemplo, pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Elas terminam um relacionamento, elas não ficam nem um mês sozinhas e já estão em outro relacionamento. Isso tem muito a ver com como elas se sentem quando elas estão se relacionando e quem elas são quando elas estão se relacionando. Então,
Quando elas não estão, existe uma falta, de repente, tão grande, e aí vem um pouco dessa dependência te cutucando e falando, você precisa urgentemente colocar alguém nesse lugar, porque você simplesmente não consegue lidar com essa dependência. E aí, automaticamente, você vai sair pulando de uma relação para outra, porque você simplesmente não se vê só, você não consegue lidar. Se tornou uma dependência, sabe? Então, por isso que eu pensei tanto em falar sobre isso também, porque como eu já me vi nesse lugar dependente, e hoje, ainda bem, que eu percebo quando a dependência chega até mim, eu consigo talvez entender um pouco melhor os meus antigos porquês e gatilhos, me confortando, claro, porque, enfim, eu não sabia, eu era, né, uma pessoa realmente mais dependente, e ainda bem que eu também fui me tornando mais independente com o tempo, para que agora eu consiga reconhecer quando a dependência chega até mim. E aí, assim, eu me proponho sempre a tentar ajudar o outro lado a entender isso também. Mas, como eu disse, eu já estive nessa posição anteriormente e já perdi também contatos e relacionamentos por conta disso, porque no fim eu acabei sufocando essa relação e eu posso ter passado uma impressão também, que talvez não era a minha intenção, mas que no fundo é a realidade, de que eu quisesse ter o controle, né? E de repente as pessoas, quando elas se sentem controladas, elas possivelmente elas vão recuar, sabe? Acho que uma pessoa que sinta o controle, ela só vai permitir se ela preferir, de fato. Se for uma coisa que, tipo, ela, sei lá, ela ainda não entendeu muito bem a nocividade disso, então ela só vai permitir, vai deixar que você tome todas as decisões por ela. E, enfim, que você de repente já esteja se voluntariando, se convidando para dormir na casa dela quando você quiser e ela não vai se importar, né? Mas eu acho que para todo mundo, em algum momento, chega o momento em que a gente passa a entender o quanto isso não é legal, o quanto, de repente, você permitir que alguém controle aquilo que você quer, diga o que você quer fazer, diga, sabe? Mesmo coisas pequenas, mas que tome decisões por você. Quando você começa a entender o quanto isso é perigoso com o passar do tempo, eu acredito que aí é que você realmente consegue enxergar quando você faça isso, porque todos nós podemos fazer, não estamos isentos disso, né? E quando a gente precise, de repente, colocar um pouquinho mais de freio, um pouquinho mais de pé no chão em alguma relação, em alguém, porque se sente assim, sente que está sendo invadido, que está sendo sufocado, né? E não é fácil fazer isso, como eu já falei aqui, pode correr o risco de repente, a relação de fato não vingar, porque as pessoas podem interpretar mal, você querer simplesmente que você possa ter um pouquinho mais de tempo de se conhecer, sabe? Se você encontrar alguém muito ansioso com essa falta muito grande, essa pessoa ela provavelmente vai sentir isso, vai sentir esse seu pedido de vamos com calma e coisas do tipo, como uma rejeição, como um não quer você, e aí ela provavelmente vai lidar com isso de uma forma não muito legal. E aí, infelizmente, né, infelizmente, porque você pode, de repente, numa dessa, realmente perder uma boa relação por conta disso, mas, infelizmente, aí o importante é que, então, você consiga respeitar que talvez essa pessoa, ela precise de um tempo dela para curar isso, para enxergar essa falta nela, para entender isso nela. E aí, só quando ela entender, só quando ela conseguir, talvez, como eu disse, até viver algo parecido, e aí talvez se colocar nesse outro lugar, aí provavelmente é que ela possa mudar um pouco essa percepção, né? Mas aí talvez não haja mais tempo para vocês, né? E aí ela vai se melhorar e ela vai curar isso para uma próxima pessoa. E assim como se for você também, se você estiver se identificando com isso tudo que eu falei, como eu disse, eu estou aqui num lugar de quem já fez muito isso também, então não estou
colocando nenhum tipo de julgamento, tá? Mas eu entendo, por já ter vivido esse lugar, eu entendo o quanto isso às vezes é doloroso, o quanto você, de repente, ouvir de alguém que essa pessoa sente que você tá querendo ir muito rápido e que você talvez esteja sufocando ela, eu sei o quanto isso pode doer, e eu sei que isso pode pegar, principalmente se você já tiver essa ferida muito aberta da rejeição, isso pode pegar muito profundo, pode ser muito doloroso de você ouvir isso. Mas se for uma pessoa que tiver de coração aberto para te dizer isso, te dizendo isso de uma forma de, olha, estou querendo que a gente de fato construa uma relação bacana e por isso eu estou te dizendo isso de uma forma tão direta, para que a gente realmente consiga se entender e para que a gente consiga melhorar a relação juntos. Eu acho que vale a pena você talvez conseguir passar por cima deste sentimento inicial da rejeição, de ficar triste, de talvez você possa ter um impulso de simplesmente sumir, de simplesmente não insistir mais, de não querer mais chamar essa pessoa para sair, de querer se isolar dela. Eu entendo tudo isso. Só que é preciso enxergar um pouco desse sentimento de rejeição e do quanto isso, de repente, possa só estar te cegando um pouco. Você pode estar só reagindo por conta desse sentimento. E não porque de fato é isso que está acontecendo, sabe? Tipo, você se sente assim por uma ferida que de repente você já tenha, infelizmente. E aí você vai reagir dessa forma para se proteger, né? Para que de repente você não seja mais machucado ou não se sinta mais machucado. Mas de repente, pode ser que a intenção dessa pessoa que está te falando isso seja outra, não seja, olha, não é que eu de fato quero que você se afaste. Não. Eu quero que você entenda os meus pontos e que você perceba também quando eu preciso de um pouco de espaço. E se você puder entender isso e deixar de lado essa ideia de só se isolar, você provavelmente vai perceber o quanto você vai ganhar em, poxa, acho que essa relação possa me transformar, possa me ajudar, inclusive, a olhar para coisas que eu nunca tinha nem percebido que eram ruins e entender coisas que possam me fazer muito mais leve, né? Possam me deixar muito mais leve. E aí, quem sabe, você consiga contornar, né, este período, porque eu acho que esse período de falta, de carência, eles são períodos, sabe? Eu acho que a gente não se sente assim o tempo todo. Se você se sente assim o tempo todo, é um pouquinho complexo. Eu te diria para procurar algum tipo de ajuda especializada. Mas se é algo que de repente, poxa, você acabou de terminar um relacionamento, você acabou de mudar de cidade, você acabou de perder todos os seus amigos, sei lá. De repente, se alguma coisa aconteceu, é só um momento. É um momento que vai passar, que vai ser curado e que você pode ter ajuda, inclusive dessa galera aí que tá te dizendo isso, né, que está de repente disposta a te ajudar com isso, você pode de fato ter essa ajuda para curar esta falta em você. E aí não falte mais nada, né? Principalmente se você conseguir entender que você já tem tudo. Você tem tudo em você. Você não precisa sentir essa falta e preencher essa falta a partir do outro. Você pode sentir essa falta, claro, mas preencher a partir de si mesmo, da sua companhia, das coisas que você gosta, seus bichos, sua casa, sei lá. Mas espero que você consiga pensar assim também, tá? Acho que é isso. Não sei se fez muito sentido o que eu falei. Eu espero que vocês tenham conseguido me entender, tá bom? Conversem aqui comigo nos comentários pra gente poder fazer disso realmente uma conversa, uma troca, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Até um próximo episódio. Um beijo. Tchau.